Muito boa tarde. Boa tarde. Hoje nós temos um vazio que seria a segunda terça-feira do mês, né? Nós teríamos o nosso irmão José Manuel encarnado, né? Mas temos certeza que ele está vinculado a esta casa para sempre, porque a paixão que ele tinha pelo Espiritismo não vai deixar ele fora disso aí, com certeza, né? Então temos a nossa irmã Sueli para fazer a palestra da tarde e vamos continuar a nossa luta, né? Enquanto estamos nesse corpo, habitando esse corpo, porque é isso que a doutrina espírita nos orienta, nos dá força, nos dá garra, não é? Isso aí a gente tem que ter essa consciência e a consciência também tranquila. Fiz tudo o que eu podia fazer, eu estou partindo para o plano espiritual em harmonia comigo mesmo, com as determinações que Deus me... para que eu vim aqui. É isso aí que nós temos que todos os dias nos interrogar, né? Interrogarmos a nossa consciência para quando chegar o nosso momento nós estarmos em paz, né? Isso aí, Zé Manel, há uns 20 dias, há um mês, né? Ele começou a falar: Ângela, minha filha, se eu tiver que partir, não estava fazendo exame, não estava nada ainda não, hein? Se eu tiver que partir, eu acho que eu fiz tudo o que eu devia de fazer, porque eu enfrentei, eu tumultuei, eu criei problemas, mas tudo por uma boa causa. Eu tinha um foco e esse foco eu queria atingir. E ele fazia isso mesmo, ele não tinha o tal do SIC, né, que ele falava, né? E com esse SIC ele deixou, tenho certeza, marcas aí, né, na nossa cidade, no nosso estado e talvez por aí afora, porque ele era visto em todas as partes do planeta, em especial no Japão, nos Estados Unidos, Itália e vários outros pontos através do YouTube. Então, quem via Zé Manel uma vez realmente tinha que olhar a doutrina espírita como meio de se acelerar, né, nesse processo de reencarnação, nesse processo de buscar a melhoria, de se aprimorar e evoluir, enfim. Então, nós tivemos a chance de ter esse nosso querido aqui participando, né, comigo em especial, lado a lado, durante mais de 50 anos, porque foi o que eu falei, né? Em 13 de janeiro nós fizemos 50 anos entre namoro, noivado e casamento. Então, é uma vida. Então, ele me conhecia profundamente, eu também o conhecia. Até no olhar a gente já se entendia. Não precisava nem falar nada. Ele, quando olhava, eu já sabia o que ele queria dizer e eu da mesma forma. Então, foi uma caminhada junto. Agora, eu espero que ele continue junto, mesmo liberado do corpo. Eu já fiz esse trato com ele. Ó, você partiu por forças das circunstâncias, mas eu espero que a gente continue aí enquanto, pelo menos, eu permanecer aqui na matéria, né? Para a gente depois continuar a nossa evolução do outro lado. Então, agradeço a Deus, né, a oportunidade que nos deu e vamos já buscando, através do recolhimento, a interiorização íntima para fazermos a nossa prece e nos elevarmos. Deus querido Pai, Jesus amigo e mestre, muito te agradecemos, Senhor, a oportunidade que estamos tendo de juntos nessa tarde ampliarmos entendimentos e conhecimentos à luz da doutrina espírita. Que a nossa irmã que fará uso da palavra possa receber a inspiração desses amigos espirituais que por certo aqui se encontram. Obrigada, Senhor. Graças a Deus e que assim seja. E com vocês, Sueli Machado. Pequena Celi, né? Como Zefa me chamava, de Pequena Celi. Pequena não tem nada, né? Pois é, e nem de Celi Campelo, né? Ele falava Pequena Celi Campelo. Bem, como disse a Ângela, nós vamos ter que nos acostumar com a ausência física, né? Esse é um dos problemas da morte do corpo. Porque a gente sabe que a morte é só do corpo, mas é real, é fato, né? A gente passa por essa realidade e não é fácil, né? Embora
a gente tem a certeza, convicção de que ela é só do corpo e que a gente continua, mas é dolorido, né? Vitor Hugo falava que morrer não era morrer, era só mudar-se. Né? Fernando Pessoa falava que morrer é como virar uma curva na estrada, é só não ser visto. É verdade, é verdade. Mas o problema é que a gente demora muito para se acostumar com a ausência física. Nós somos egoístas, queremos a pessoa ali do lado, né? Foram, pelo menos comigo, aqui nessa casa, e a gente veio praticamente junto para cá, eu estava até comentando com a Ângela, a gente viemos eu, Ângela, Valzalir, Zé Manel com Ângela, eles vindo do centro de olaria e eu querendo conhecer o espiritismo. E Valzalir já conhecia, mas retornou à casa, porque ela já também havia frequentado essa casa já há algum tempo. E viemos para cá na mesma época, mais ou menos uns 30 anos, que deve ter isso, né, Ângela? Uns 30, né? 29, 30, por aí. Em 83. Pois é, são muitos anos ali, né, junto, fazendo um trabalho que sempre nos agradou muito e sempre nos ajudou muito, principalmente para esses momentos agora. Agora, o Drauzio Varela definiu a morte de uma forma também assim, simples, mas categórica, né? Quando ele perdeu a mãe, ele depois de 3 dias, ele perguntou à avó, eu não vou mais ver a minha mãe? Aí a avó ficou calada, estava de costa para ele, fazendo alguma coisa no fogão. Ali ela ficou caladinha, cabisbaixa, sem uma resposta. Aí ele disse, ali eu compreendi que a morte é uma ausência definitiva. É uma ausência definitiva. É algo que não tem retorno fisicamente falando, né? Então a gente imagina realmente que é muito difícil passar por esses momentos, mas todos nós passamos, né? Todos nós passamos. Quando a gente não chora por alguém, alguém chora por nós. Né? Há muito tempo não, isso deve ter uns 2 anos, eu fui a um sepultamento também de um parente, e a sogra estava lá, contrariando essas ideias de sogra, né? A sogra do morto, que sogra não se dá bem com ninguém. Nossa, ela tinha a verdadeira paixão por aqueles genros. Aí ela chorou muito. Você foi o Dionísio, ela era sogra do Dionísio, ali do Paysandu, né? Muitos anos, aquela família ali. E ela, minha filha, ela me abraçou, ela com mais de 90 anos. Eu não aguento mais ver as pessoas que eu amo ir embora. Aí eu falei, tia, isso é o preço que se paga por se viver 90 e tantos anos, né? Porque quando a gente não vai, outros vão, né? Quando as pessoas não choram a nossa ausência, a gente chora a ausência de outras pessoas. E assim a gente vai crescendo, né? A gente vai crescendo e a gente vai chegando mais perto do ideal, né, de compreensão do que seja essa vida na Terra. Nós terminamos o Livro dos Espíritos e vamos recomeçá-lo, né? Mas eu trouxe hoje aqui para a gente refletir o objetivo dessa casa. Porque a doutrina espírita, nós terminamos de estudar, fomos até a última pergunta e vamos retornar à primeira para estudar novamente essa obra maravilhosa, e com certeza vamos descobrir muitas coisas que ainda não aprendemos, que passamos por cima e não vimos tão bem assim. Mas é bom deixar claro, até porque a gente fez esse estudo todo, estudamos ali, é bom deixar claro essa função do centro, né? A função do centro espírita, a que ele se propõe, que é realmente o estudo da doutrina dos espíritos. Se nós não tivéssemos reuniões mediúnicas de desobsessão, o espiritismo, a casa espírita, o espiritismo continuaria sendo divulgado na casa espírita, porque esse é o grande objetivo da casa espírita, divulgar a doutrina dos espíritos. O centro espírita,
não funcionaria apenas com reunião mediúnica ou com reunião de desobsessão, mas ele funcionaria apenas com a reunião doutrinária. Porque essa realmente é a mais importante da casa. As outras são consequências do trabalho, são necessárias ainda porque nós somos alunos reprovados. Se não fôssemos alunos reprovados, não precisaríamos de reunião de desobsessão, nem de desenvolvimento mediúnico, porque o desenvolvimento mediúnico aconteceria naturalmente por conta do estudo, como consequência do estudo que nós fazemos e da elevação dos nossos sentimentos. Não é tanto que quando uma pessoa tem uma mediunidade aflorada, começa a ver espíritos, ouvir vozes e fica apavorada e vai a um centro, é necessário que você desenvolva a sua mediunidade, mas se ele não puder, né, se tiver uma atividade que ele não possa ainda, ele vai acalmar essa eclosão mediúnica fazendo um trabalho voluntário sério. Porque a mediunidade vai ser canalizada para ali. Porque o que é um trabalho mediúnico? É caridade com os espíritos, tanto encarnados quanto desencarnados. E isso nós poderemos fazer sem estarmos numa reunião mediúnica, fazendo aquele trabalho de desenvolvimento. Aprendendo a doutrina, tentando praticar no limite da nossa evolução, do nosso aperfeiçoamento, da compreensão que temos das coisas, não precisaríamos de reunião de desobsessão. Porque o que é a obsessão? É o mau uso do livre-arbítrio, pensamentos inferiores, sintonizados com a inferioridade, atraindo outros irmãos que também estão na inferioridade, que se sintonizam conosco. Então, aquele que vai colocando em prática, não é ser perfeito, porque Deus sabe que nós somos ainda espíritos em estado de evolução precário, muito aquém do ideal. Mas o esforço é tudo. O esforço é importante, fazer a nossa parte. Então, seríamos protegidos, né, das influenciações que não deveríamos ter, muito menos das obsessões que não deveríamos contrair, justamente pela prática do bem. Não em si da doutrina espírita, mas do bem. Porque a bandeira do espiritismo é essa: fora da caridade não há salvação. Então, o objetivo do centro espírita não é resolver problema de ninguém, não é curar ninguém, não é resolver conflitos familiares, morais, nada disso. A função, o objetivo do centro espírita é divulgar a doutrina, porque no conhecimento das leis de Deus, nós vamos nos elevando, nós vamos compreendendo, reavaliando nossos valores e mudando o comportamento, operando reforma íntima, tudo que vai fazer que a gente tenha uma vida melhor, que a gente tenha uma vida com mais saúde, porque muitas doenças são provenientes dos desequilíbrios emocionais, das inferioridades que carregamos. Aliás, são mesmo, todas elas. Tem uma autora que eu agora não me lembro muito, é Márcia e alguma coisa, o nome dela. Eu ainda não tive contato com esse livro, mas ela escreveu um livro sobre a linguagem do corpo. O nome até é esse, a linguagem do corpo. E ali, ela é psicóloga e ela se dedicou mais a esse lado da doença e do doente, mais especificamente do doente. Porque ela começou a perceber que pessoas os pacientes dela, que tinham um problema físico parecido, tinham os mesmos problemas morais também. Aquilo estava muito relacionado à doença com o caráter, com a personalidade. Então, quanto mais elevados nós nos tornarmos, mais livres de doenças nós vamos ficar. Tanto que nós vemos aí a medicina, a ciência, né, num avanço fantástico, né, descobrindo como operar as crianças
no ventre materno, como tratar uma mulher bem antes dela gestar, para que ela não vá fazer uma gestação de uma criança com problemas, porque ela tem alguns problemas que poderiam passar para a criança, então ela é tratada antes. Então os avanços estão assim maravilhosos com a descoberta aí do genoma, né, da evolução do estudo do genoma. Aí a gente fica falando, mas então não vai ter mais doença? E como é que vão ficar os karmas? Porque isso não é problema kármico? A doença não é provação e expiação para o espírito? É. Mas isso, mais para frente, não será mais importante. Porque os espíritos que vão chegar daqui a uns tempos não são espíritos que precisarão de ficar espiando doenças sérias. Então as curas vão chegando, novas descobertas vão chegando para evitar doenças que essas almas não terão que contrair. Porque serão almas mais elevadas, mais espiritualizadas. Isso fazendo parte da reforma do planeta. Então o objetivo do espiritismo é nobre, nobilíssimo. Porque ele visa a transformação do homem para melhor. Como toda religião, porque a religião boa é aquela que transforma o homem para melhor. E o espiritismo é mestre nisso, ele não transforma. Vamos pensar bem isso. Ele não faz a transformação. Ele dá as condições para que cada um faça a sua transformação. Por isso é que o centro não vai transformar ninguém, não vai curar ninguém. Muitas vezes eu ouvia de algumas pessoas assim, quando estavam afastadas do centro, eu não vou não, Zé Manel falou que a gente também não precisa de ir. Eu falei, você não entendeu o que ele quis dizer. Ele não falou que você não precisa de ir ao centro. Com isso, ele estava querendo dizer que a pessoa não precisa frequentar um templo para ela se salvar. Mas é evidente que a frequência, como essa que nós temos aqui, é importante para que a gente estude junto. Então, às vezes, a gente tem que ter muito cuidado para a gente não interpretar os conceitos que são ouvidos, também, os conceitos de várias doutrinas, não só a nossa, interpretá-los de acordo com as nossas conveniências. Porque às vezes a gente já não quer ir mesmo. Precisa não, ele falou que não precisa ir, mas a gente já não quer, por isso que não vai. Não é porque ouviu aquilo, é porque só veio dar um empurrãozinho para a gente não vir. Então a gente tem que ter cuidado com isso, né? Porque nós estamos muito mais, como o Zé Manel gostava de dizer, para o perfume, para o cheiro da carne de porco do que para o perfume das rosas. E estamos, verdade, né? E estamos. Então, da mesma maneira que a medicina não tem como objetivo curar ninguém, não tem. Isso quem falou foi Drauzio Varela também. Ele, numa entrevista, ele falou, a medicina ela não tem o objetivo de curar. Se fosse assim, curaria todos, né? O objetivo da medicina, que muitas vezes cura também, é dar ao paciente uma qualidade de vida melhor dentro do seu quadro patológico. Às vezes cura e às vezes não. Quando não cura, melhora com remédios, com algumas medidas, né, terapêuticas para melhorar o paciente, mas o objetivo não é a cura. Como o Centro Espírita também não tem como objetivo curar as pessoas, resolver os problemas das pessoas e também, curiosamente, não tem o objetivo de afastar o obsessor também de ninguém. Porque às vezes acontece muito isso. Uma pessoa às vezes, bota meu nome lá no centro para ver se afasta esse espírito que está me atormentando. O espiritismo também não tem essa função, porque o espírito que está no nosso campo de energia, ele tem livre-arbítrio, nós temos livre-arbítrio, e se ele está ali porque ele foi convidado por nós. Ele foi convidado, de certa forma, ele foi convidado pelos nossos pensamentos, pelos nossos lamentos, as nossas revoltas diante de Deus, das coisas que nos acontecem, né, os nossos estados de autopiedade. E a gente aí acaba realmente convidando.
Então, esses espíritos estão no nosso campo de energia porque nós estamos permitindo. O centro espírita não vai expulsá-los da nossa vida, não. Vai dar a ele o mesmo que está nos dando aqui agora. Orientação, evangelização, quando ele comparece às reuniões, ou então quando ele recebe as preces que são feitas por ele. Pelas pessoas, pela própria pessoa que está sendo afetada. Então, isso são condições para que ele perceba que ele não pode tomar essa atitude, usar do seu livre-arbítrio dessa forma. Então, o objetivo do centro é instruir, é mostrar a doutrina espírita, é mostrar de onde nós viemos, por que nós estamos aqui e para onde a gente vai. Porque com o conhecimento disso aí, nós vamos pisar com mais certeza nessa terra, nós vamos caminhar com mais lucidez, enxergar além dos horizontes do nosso pensamento, tão parco ainda. Então, o objetivo do Espiritismo é nos instruir, para que a gente possa se aperfeiçoar na prática dessa instrução que estamos recebendo. Do contrário, realmente não adianta sentar, ouvir, pegar livro, estudar, decorar e não incorporar essas ideias na corrente do pensamento, já que o pensamento é o que alicerça todas as nossas ações nesse mundo, né? Então, o Centro Espírita tem como função principal ensinar a doutrina dos espíritos na sua maior pureza. Isso, Zé batia muito nessa tecla. Ele, no dia lá da vigília, eu ainda falei que desses 30 anos, eu não consegui, eu não vi, não encontrei ninguém que defendesse a doutrina, que divulgasse a doutrina com a pureza dela, como ele fazia, primando realmente pela pureza, mostrando que Espiritismo se aprende na linha kardeciana, nos livros da codificação. Depois a gente pode ler muita coisa, mas aí a gente já conhece, vai filtrar o que serve e o que não serve, o que é realidade e o que é fantasia. Então isso é importante, na maior pureza, sem intervenções, sem mesclagem de outras filosofias, não que as outras não sejam boas, todas são, apenas cada uma é uma. E cada uma tem o seu conteúdo, tem a sua filosofia e nós temos a nossa, então não é misturando isso que a gente vai conseguir aprender Espiritismo. Então o Centro Espírita tem essa função e o nosso faz isso muito bem, porque é muito fiel à doutrina espírita, à codificação de Kardec, conscientizando as criaturas das suas responsabilidades. Sempre isso é o que nós fazemos. Nunca ninguém foi proibido de entrar aqui porque está vestido assim ou daquela forma, porque não está divorciado ou porque está morando junto e não casou. Nunca ninguém foi proibido de entrar na nossa casa espírita, de abraçar a doutrina, de frequentar as nossas reuniões, e nunca ninguém disse que não pode fazer as coisas, não pode isso, não pode aquilo. Pode tudo, desde que cada um assuma as responsabilidades de tudo que faz. Essa é a beleza da doutrina. Não impede, Deus sabe das nossas inferioridades, não impõe nada, não contraria ninguém, deixa a cada um a responsabilidade pelos seus atos. Então explica muito bem isso. Você quer fazer? Faz. Mas olha que essa ação carrega uma reação. Vai ter uma consequência. Você está plantando, você vai colher o que está plantando. Ponto final. Né? Não tem que ficar discutindo. Isso não pode, aquilo não pode. Não é assim. Cada um tem que ser responsável pelo que faz. Então, o centro tem essa meta, né? De explicar isso, explicar a doutrina, divulgar a doutrina, conscientizando cada um das responsabilidades que carrega nas atitudes que toma. Perante a vida e perante Deus. Né? Mais resumido do que isso e mais amplo do que isso, com esse resumo aí, não tem. Responsabilidades perante a vida e perante Deus. A doutrina,
que apresenta revela verdades irretorquíveis, porque são leis que pertencem à natureza. Outra coisa que a gente aprendeu em todo esse tempo que a gente estudou o Livro dos Espíritos: o Espiritismo não criou nada, ele revela. Por isso que naquela questão que Kardec pergunta se todos serão espíritas, ele disse que sim, os espíritos falaram que sim. Aí há quem diga lá, mas são muito arrogantes esses espíritas, né? Eles acham que eles estão com a verdade, né? Não, de jeito nenhum. O que eles estavam dizendo ali é que todas as pessoas incorporarão as ideias que o Espiritismo revela, que não são dele. Então o católico, o protestante, o budista, ele não vai precisar ser espírita para incorporar essas ideias. Ele vai continuar no budismo, ele vai continuar no catolicismo, incorporando as ideias que estão na natureza. Assim como os católicos não abandonaram a igreja quando a igreja teve que se curvar diante do fato que a Terra não era o centro do universo. Nenhum católico saiu de lá por causa disso. Né? Nenhum católico deixou de ser católico porque ficou sabendo que a Terra não era o centro do universo, como a igreja pregava. Simplesmente a ciência descobriu algo, provou e ponto final. A igreja incorporou e daí. É assim que todas as religiões vão chegar a um ponto em comum. Todas, porque todas vão incorporar as ideias da natureza, que são ideias de Deus, são leis de Deus. Não pertencem a religião nenhuma. Isto significa... aqui. Alicerçando-se sobre as bases da ciência, antes de tudo, que o Espiritismo sempre alicerçou-se sobre as bases da ciência, faz um apelo à razão para que se possa crer na lógica dos fatos que ele apresenta. Então, tem que colocar ao julgamento da razão. Eu não posso acreditar porque eu ouvi falar. Não, vamos analisar e ver se isso não é lógico. Através da compreensão e não apenas de uma crença, através de uma fé cega. Daí o seu progresso assombroso. O Espiritismo é o consolador prometido por Jesus. Fizemos há pouco tempo uma palestra abordando esse consolador prometido, e não é pretensão também, é a terceira revelação de Deus aos homens, mostrando agora por que nós temos que ser bons, por que nós temos que amar o nosso inimigo, apesar dele nos prejudicar, por quê? Então a gente repete. Moisés disse o que não fazer, Jesus veio dizendo o que fazer e a doutrina espírita veio dizendo como e por que fazer. Então não tem erro, clara como a água, né? Transparente. Jesus disse: se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei a meu Pai, e ele vos enviará outro Consolador, a fim de que fique eternamente convosco. O que pode ficar eternamente com alguém? Só o conhecimento, mais nada. Né? Já falei sobre isso aqui. Bias, da cidade de Priene, um dos 7 sábios da antiguidade, que juntos, né, com os outros, ele junto com os outros 6, chegaram à conclusão de que a felicidade está no autoconhecimento. Foi lá que Sócrates aprendeu isso. Estava escrito lá no oráculo de Delfos: conhece-te a ti mesmo. Bias era um desses 7 sábios. Quando a cidade foi invadida, saiu ele só. E todo mundo correndo para pegar seus pertences, suas joias, seus tesouros, sei lá mais o quê. Bias, mas você... Ele falou: trago tudo comigo. Porque era o conhecimento. Era o conhecimento que ele trazia. Da mesma forma, quando perguntaram a Mário Quintana por que ele não tinha uma casa, um escritor tão famoso, tão lido, que vendeu tantos livros e morava de favor num quartinho medíocre de um hotel. E os amigos não entendiam aquilo, mas Mário, por que você não tem uma casa para você morar, uma casa boa? Ele olhou para ele: eu moro dentro de mim mesmo. Quer casa melhor? Quer moradia melhor?
nenhum palácio é maior do que isso. Você morar dentro de você mesmo é você se conhecer. É você se autoconhecer. Isso é felicidade. Casa nenhuma substitui isso, né? O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê e absolutamente não o conhece. Mas quanto a vós, conhecê-lo-eis, porque ficará convosco e estarás em vós. Porém, o Consolador, que é o Santo Espírito, que meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas. Jesus já tinha ensinado, mas falava por parábolas, por alegorias. E veio então a doutrina fazer o que Jesus já tinha feito, mas de uma forma clara e transparente, para que ninguém pudesse dizer que não estava entendendo e que não sabia. O Espiritismo, então, vem na época predita cumprir a promessa do Cristo. Preside ao seu estabelecimento o Espírito da verdade, que chama os homens à observância da lei. Ensina todas as coisas, fazendo compreender o que Jesus só disse por parábolas, e levanta o véu intencionalmente lançado sobre certos mistérios. Esse intencionalmente, entendam como quiserem, porque isso dá margem para 1000 interpretações. Quando se esconde a verdade de alguém, tem muitas intenções nisso aí, boas e ruins, né? Então aquele véu que foi lá colocado intencionalmente nos nossos olhos, o Espiritismo tirou e revelou as leis do universo, revelou tudo, fazendo que a gente consiga ser tão feliz quanto se pode ser nessa terra. A doutrina espírita então veio fazer algo fantástico com o homem, devolver Deus ao seu coração. Porque esse negócio de ficar falando que Deus é culpado, que Deus é responsável, não é. Deus não é culpado pelas nossas dores, pelas nossas provações. Ele apenas nos dá a oportunidade de resgatá-las. Mas nós é que fizemos o erro, nós é que usamos mal o nosso livre-arbítrio. Então o Espiritismo, explicando isso, devolve esse Pai amoroso ao coração do homem. E ele passa a entender que Deus não é responsável por nada que acontece conosco. Jamais uma mãe espírita, né, como Ângela está passando esse momento da perda do chefe da sua família, do pai dos seus filhos, do seu companheiro de tantos anos, traz para Jane que está ali: ah, minha filha, se conforma, foi Deus que quis assim. Que Deus que quis assim? Deus nos criou simples e ignorantes para a gente viver e dar a cada um de nós um tempo determinado a cada encarnação para que a gente possa se desenvolver. Agora, logicamente que nada acontece sem a permissão de Deus. Nosso amigo partiu porque estava na hora dele ir. Mas estava previsto. Estava previsto. Quando ele reencarnou, mais ou menos, ele sabia o tempo que ele ia ficar aqui. Tão previsto que ele começou até com umas conversas bobas que a gente ficava falando para ele, sentado aqui, falando para mim aquela parte de cima do epitáfio. Eu falei: não quero ouvir isso não. Ele falou: não, é melhor você ouvir, depois você muda o nome só. Eu falei: não quero não. Quero não. Eu não quero nem meu nome lá. Pode enterrar em cova rasa, não quero nem saber. Quero meu nome não. Ele riu e falou assim: Celi, pequena Celi, a gente tem que ir. Eu falei: que a gente vá, né? E ele ria, quer dizer, alguma coisa já estava no ar, né? Alguma coisa já estava na intenção ali, não dele, claro, mas no subconsciente. E é assim mesmo que as coisas acontecem, né? Nós temos um tempo, mas simplesmente não foi assim: ah, não, vamos tirar aquele pai de família lá, ele está há muito tempo lá. Que é isso? Deus não faz essas coisas, né? Deus não quer nenhum de seus filhos sofrendo. Deus quer ver seus filhos dando certo, mas conhece as nossas fraquezas melhor do que nós. O estado caótico de uma sociedade humana, dessa que a gente vive, ou de qualquer outra aí no planeta, com seus desajustes e injustiças, é fato.
Basta ligar ali um aparelho aí de comunicação que a gente ouve as coisas mais horrorosas do mundo, né? Desgraça em cima de desgraça. Outro dia eu liguei a televisão assim, aí estava num canal lá que também não é grande coisa, mas estava passando um filme que me agradou, eu não vi todo, mas eu já até sei o início, eu já peguei ele começado, eu falei, ai, felizmente um alívio, felizmente um consolo no coração. O filme é Sons do Coração. Tão bonito esse filme, tão leve, tão não é lindo? Ele é tão espiritual. Aí eu ainda falei, felizmente eu estava precisando de ver alguma coisa assim. Eu não aguento mais ver pancada nem tiro. Ainda quando é no filme, dá melhor, né? Pior é que a gente está ligando e está vendo é na vida real esse monte de coisa. Então, terrível, né? Isso acontece o tempo todo, misérias, sofrimentos. Isso é a grande motivação do materialismo, embora, segundo as pesquisas, a gente já trouxe a pesquisa para cá, quando o Papa esteve aqui, foi feita uma enquete, né? 97% dos brasileiros acreditam em Deus. 1% não acredita. E 2% tem dúvida. 97%. Isso nos leva a ver e a questionar isso aí. Assassinos, estelionatários, assaltantes, prepotentes, mentirosos, todos acreditam em Deus, que eles não estão dentro desse 1%. Todos esses estão dentro dos 97%. E o que isso freou até agora? Nada. Eu que sou uma grande admiradora de Drauzio Varela, principalmente porque ele é ateu. Porque aquele homem traz uma religiosidade nele muito maior do que muitos religiosos. Ele é incrível, ele é maravilhoso. Ele trata um paciente com tanto carinho, com tanto respeito, e não é paciente que pode dar a ele um retorno financeiro, não, é tudo pobre. É pobre, ele passou uma vida dentro de uma penitenciária, ganhava, mas não daquelas pessoas que ele abraçava como irmão. Nunca vi ninguém, outra pessoa nessa área fazer isso. Ele abraçava cada um deles, escutava as histórias de cada um deles e relatava em livros. Eu adoro ele, eu sou uma grande admiradora dele, e é ateu. Teoricamente, a crença num poder supremo que nos criou, que nos governa, que nos vê, que julga nossas ações, impondo-nos penas ou recompensas, é o grande instrumento para disciplinar o comportamento humano. Mas na prática isso não acontece. Não é isso que a gente vê. 97 são religiosos, acreditam em Deus e até gostam. E, no entanto, olha o que fazem. Então, isso não freia ninguém. Nem quando a igreja, na época que eu era criança, que eu morria de medo do inferno, passava a ideia de inferno, nunca freou ninguém, agora não passa mais. Porque eu não quero se desgastar mais do que já está, né? Mas quando eu era criança, eu tinha o maior medo do inferno. Nossa, que medo, hein? O padre, olha, obedeça a mamãe, você vai para o inferno. Eu morria de medo de ir para o inferno. Então, nem isso me freava nas minhas malcriações de criança, né? Nunca freou ninguém. Em sua Epístola Universal, isso aqui você vai gostar muito de falar. Tiago diz, o diabo também crê em Deus e até teme, mas nem por isso deixa de fazer diabruras. Então não é acreditar em Deus que resolve, que vai frear, que vai salvar. Não é. São as condutas das pessoas, a compreensão da palavra de Deus, sim. Aí sim, estudar a doutrina, estudar a filosofia que abraça e praticar. A presença de Deus, o que está ocorrendo então que isso não freia ninguém, né? A presença de Deus na vida das pessoas, né, é algo tão vago, está tão longe, né? É igual lei no Brasil. Está tão distante, está tudo lá no Código Penal. Mas ninguém sabe, ninguém lê. Código de trânsito é obrigado a ler para fazer prova, né? Mas se o guarda não estiver ali, a gente entra aonde não tem que entrar. Se o guarda não estiver lá com a apito, a gente sabe que não pode, mas faz, né? Então, conhecer a lei não resolve.
O importante é incorporá-la ao pensamento para a gente poder praticar aquilo que a gente está aprendendo. A implacável justiça divina não impressiona ninguém a ponto de conter alguém, de jeito nenhum. Parece que as pessoas acham que elas não vão morrer nunca. Mesmo deístas, às vezes até acreditando no espiritismo, acham que elas vão ter só aquela vida, então tem que fazer tudo que quer. Não adianta, não incorpora a ideia. Por isso que a gente fala, conhecimento só não basta. Tem que compreender o que conhece, o que está conhecendo, para poder valer alguma coisa. Pior, ao longo da história, né? Gente esperta que diz acreditar em Deus e serve-se dele para satisfazer suas ambições. Quantas pessoas usam a palavra de Deus para satisfazer as próprias ambições, criando patrimônios aí, sem teto, né? Já no tempo de Moisés, em nome de Deus, os judeus passavam a fio tudo que tinha fôlego. Está lá no Velho Testamento. Na Idade Média, inquisidores matavam e mandavam para a fogueira sem contestação, sem nada que pudesse evitar a todos aqueles que eram contra os seus próprios interesses. Então, realmente isso aí está na vida, está na história. As cruzadas, em nome de Deus, dizimaram populações inteiras com a piedosa intenção de libertar o solo sagrado da Palestina. Ainda hoje, fanáticos se matam pessoas com uma bomba no corpo em nome da religião, né? Que não são de acordo com aquilo, ou então para protestar alguma coisa social, né? Porque não está de acordo com a política social, vai lá e mata uma porção. Num templo, joga uma bomba lá dentro, pega um carro e entra com uma bomba lá dentro. É uma coisa horrorosa. Tudo isso em nome de Deus, né? Então, um Deus tão passional, que arrependeu-se até de ter criado o homem, está lá também, na Bíblia. Deus se arrependeu de ter criado o homem quando ele viu a criação dele fazendo tanta besteira. Ele falou isso, está lá escrito na Bíblia. Então, claro que isso aí, né, jamais Deus faria, porque Deus conhece muito bem a natureza humana, né? Até Rui Barbosa disse, de tanto ver triunfar as nulidades, de tanto ver prosperar a desonra, de tanto ver crescer a injustiça, de tanto ver agigantarem-se os poderes nas mãos dos maus, o homem chega a desanimar da virtude, a rir-se da honra e ter vergonha de ser honesto. É o que a gente está vendo hoje em dia. Então, como conciliar Deus e a injustiça, né? Se aceitarmos que os tormentos terrestres existem para preparar o homem para as bem-aventuranças celestes, como Jesus falou, bem-aventurados os pacíficos, bem-aventurados os que têm coração brando, aquelas coisas, fica difícil explicar as desigualdades sociais, né? Porque nós vivemos numa desigualdade social. Mas o Espiritismo clareia nossas ideias quanto a isso. A desigualdade não é nociva à felicidade na Terra, a injustiça que é. A desigualdade é necessária para que possa auxiliar o desenvolvimento, o aprimoramento do ser. Porque aquele que não sabe, aprende pelo que sabe e vice-versa. Aquele que não tem, recebe de quem tem. Então é a oportunidade de poder ser caridoso, solidário. Então a desigualdade é importante. E a desigualdade mostra com clareza a questão da elevação espiritual, se é a questão da desigualdade moral. E a material, o resgate que nós fazemos. Então a desigualdade não é a tristeza do mundo, é a injustiça em cima dela. Isso que é prejudicial. Tentando justificar isso, Martim Lutero formulou a famosa doutrina das graças. Piorou mais ainda a situação. Deus agraciava uns e outros não. Que isso? Que pai é esse? Parcial, desse jeito. Que nem a mãe e o pai dentro de casa são assim com os filhos, né? Por isso que também não deu certo. Um Deus assim não poderia ser bom,
Por isso caiu muita gente no ceticismo, no materialismo, porque um livre pensador não poderia acreditar num Deus desse. Então não é que existam materialistas demais no mundo, existem pessoas que não acreditam nesse Deus que as religiões apresentam. Mas o Espiritismo não apresenta o Deus que as religiões apresentam, apresenta um Deus que é soberanamente justo e bom, causa primária de todas as coisas, que é a primeira pergunta do Livro dos Espíritos que nós vamos falar, né? Levando-nos a considerar esse Deus aí que as religiões apresentam e que a gente vê acontecer aí no mundo, como Epicuro, né? A gente tem hora que começa a pensar, e alguns livres pensadores acabam pensando dessa forma também, quando a gente vê a injustiça no mundo, né? Ou Deus quer impedir o mal e não pode, ou pode e não quer. Mas aí bate com os atributos divinos, né? Que é soberanamente justo e bom. Então, ou Deus quer impedir o mal e não pode, a gente sabe que ele pode, ou pode e ele não quer. Se ele não quisesse, ele não seria bom. Se quer e não pode, é impotente. Se pode e não quer, é malvado. Se não pode nem quer, é impotente e malvado. Se quer e pode, por que não faz? Se quer e pode, por que não faz? Aí vem a doutrina espírita com a lei da reencarnação, botando claridade nisso aqui, na injustiça do mundo, não é? Aparentemente incontestável essas premissas aí, mas Epicuro faria melhor se pensasse como Einstein, o maior filósofo, o maior físico de todos os tempos. Deus pode ser sutil, mas não é maldoso. É sutil. Aí a gente não consegue entender, né? Aí as pessoas, Deus escreve certo por linhas tortas. Ele escreve certo por linha certa mesmo. A gente é que lê torto, né? Vemos injustiças em seus desígnios porque estamos longe de compreender os seus programas. Nós temos algumas outras considerações para fazer, mas nós vamos continuar isso, porque nós vamos continuar a falar na questão Deus, porque na semana que vem nós estamos aí entrando na primeira questão de O Livro dos Espíritos, porque nós vamos reservar uns minutos da nossa reunião para encerrarmos com o último programa, que foi o fechamento do programa Terceira Revelação do nosso irmão, que com aquele perfil que ele criou, só ele fazia, né? O perfil que ele criou naquele programa era dele. Então esse programa foi encerrado no sábado passado por Valéria e Abel. Então nós vamos rever esse último, né, fechamento aí, esse fechamento do programa feito por Valéria e Abel, que passou, né, no lugar do programa que o nosso irmão estaria lá fazendo. E sempre agradecendo a Deus as oportunidades que tivemos, agradecendo a Deus a convivência com ele aqui, né, que deixou sua marca nessa casa, nos ensinou a estudar a doutrina dos espíritos. Eu me considero a primeira cria, porque eu sou a mais velha cria de Zé Manel aqui nessa casa para fazer palestra, né? Só. Porque ele me incentivou a isso, né? E os outros palestrantes são mais novos, né? Então eu sou o filhote mais velho. Então agradeço a oportunidade que Deus me deu de aprender espiritismo, de gostar do espiritismo, e isso aconteceu através dele. E eu sou muito grata por isso. Que Jesus continue nos abençoando, nos dando a oportunidade do trabalho, para que essa casa continue a funcionar, continue a levar muita luz e continue a levar principalmente o que ele sempre fez, né? E vai continuar fazendo do lado no mundo dos espíritos, passar a doutrina na sua maior pureza. Muita paz para todos. Terceira revelação. Filosofia. Ciência.
religião. Bom dia, boa tarde, boa noite para vocês, queridos telespectadores do Terceira Revelação. E hoje um especialíssimo que nós estamos realizando aqui em homenagem ao nosso querido José Manuel Ferreira Barbosa, o nosso Zé Mané, né, como ele gostava de se intitular. O nosso irmão desencarnou na última terça-feira devido a complicações de uma cirurgia cardíaca, e nos deixa uma imensa saudade, e nós estamos aqui hoje para comunicar a todos vocês, porque a gente já está recebendo aí comunicações, a gente já está recebendo informações aí das pessoas querendo saber o que está acontecendo, por que a gente está reprisando o programa. Então a gente está aqui hoje com essa missão de homenagear o nosso querido. Ao longo desses 10 anos que eu pude estar ao lado dele aqui fazendo esse programa, com todo o compromisso, com toda a seriedade, que é o de codificar, né, de divulgar a doutrina espírita. Nós, desde o primeiro programa, estamos juntos aí nessa tarefa, levando até você todas essas informações maravilhosas da doutrina espírita. Estamos aí nesses 10 anos de programa, falando dessa maravilha que esclarece, que consola. E hoje, então, estamos aqui para fazer a nossa última homenagem. Vamos encerrar aqui o programa Terceira Revelação. Futuramente vamos aí pensar em alguma outra forma de divulgar, mas vamos continuar aí. Os programas vão continuar no YouTube, para quem quiser ter acesso aí, todo esse arquivo vai estar lá para ser realmente divulgado, para ser colocado lá na internet, nos sites que as pessoas têm colocado. Então fica aqui nessa manhã, né, para todos que vão nos assistir, essa nossa homenagem a esse querido irmão que agora está lá no plano espiritual, tendo as suas atividades. E vamos continuar aqui nesse programa de hoje, fazendo a homenagem, agradecendo a todos vocês. É um momento difícil, mas é um momento também de alegria. O nosso irmão retornou à pátria espiritual, ele que tanto aqui falou, exortou, nos ensinou como nós devemos agir. No último programa, então, falou a respeito disso, na passagem daquele meteoro aqui pela Terra, falou que a gente não ficasse realmente desesperado, que a gente tivesse essa certeza da vida futura, que nós vamos nos reencontrar no plano espiritual. Então ele já nos precedeu aí nessa ida para o plano espiritual. E hoje eu tenho aqui ao meu lado uma pessoa que foi realmente importante para esse programa, porque foi quem teve a ideia e nos convidou aí a começar esse trabalho há quase 10 anos, que é o nosso querido Abel Martins. Bom dia, Abel. Querida Valéria, queridos telespectadores, como dizia sempre o nosso querido José Manuel, que deixa para a gente esse legado maravilhoso, nós que participamos ao longo dos últimos 10 anos e com vocês aí do outro lado da tela, estamos aqui para prestar essa homenagem. José Manuel Ferreira Barbosa, pai, avô, esposo, amigo, conselheiro, advogado, contabilista, conferencista, um grande divulgador da doutrina dos espíritos, apaixonado, muitas vezes enfático, mas sempre correto e fiel à doutrina dos espíritos. José Manuel deixa para nós ensinamentos maravilhosos, um legado maravilhoso, que sem dúvida vai continuar conosco, e como a Valéria bem disse, vai ficar aí no YouTube, nos DVDs, e servirá de apoio e de incentivo para que todos nós continuemos procurando o caminho da verdade. Alguns dias atrás, né, Valéria, nós fomos surpreendidos na última reunião da diretoria, na nossa casa, o Centro Espírita Friburguense, mais precisamente, me parece, no dia 21, quinta-feira. José Manuel chegou com um papel impresso, fez a impressão no computador dele, e ali ele trouxe para a gente 7 frases. E nessas 7 frases estava escrito o seguinte: olha, eu quero que vocês, quando eu desencarnar, vocês coloquem num banner, num galhardete, num cartaz, essas frases aqui junto à minha urna, ao meu caixão, durante o meu velório. E nós
ficamos sem saber o que falar, surpresos. Eu lembro, inclusive, que alguns colegas falaram, para com isso, Zé. Que isso, cara? Como é que você pode... Né? Não, ele disse, não, é isso aí, eu quero isso aqui, assim, 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 assim. Inclusive, colocou já a data de nascimento e deixou já os espaços para a data de desencarne. E nós levamos aquilo ali na brincadeira. Praticamente nessa época, coisa de um mês atrás, né, Valéria? Nós não tínhamos ainda, ele não tinha praticamente nenhum sintoma do problema cardíaco, nada. Deu no que deu, né? Nós vamos mostrar para vocês agora esse banner, né, essas frases que diz exatamente o seguinte: devolvo à terra agradecido o corpo que utilizei em mais uma encarnação na busca da perfeição. José Manuel. E para vocês que ficam, primeiro, conheçam-se cada vez mais. Segundo, esclareçam-se sem preconceitos. Terceiro, sejam honestos perante suas consciências e seus objetivos. Quarto, sejam simples e humildes para serem felizes. Quinto, imponham-se o perdão incondicional a todos os que o tenham magoado sem nenhuma exigência. Sexto, enquanto a vida nos separa fisicamente, a morte nos une pelo amor e pela afinidade em outra dimensão. Sétimo, não tenham medo. Deus é supremo amor e justiça. Logo nos encontraremos em outras. Até lá. José Manuel. Não estamos aí largados e jogados e com um futuro incerto, não. Nós estamos planejados, nós fomos planejados. Observe que nos mínimos detalhes o planejamento da inteligência suprema se mostra. Eu gosto muito de falar nas orquídeas, que é uma das flores mais lindas, ou então a do maracujá. Aqueles que conhecem, observem as asas das borboletas, observem as penas dos pássaros, a harmonia. Me escrevam para cá dizendo onde vocês detectaram na natureza uma combinação errada de cores. Você pode olhar para mim, ele está totalmente desarrumado. Aí ele combinou roxo com amarelo, vermelho, a Valéria também. Agora mostrem a natureza. Quando vocês olham para uma floresta, falem assim, aquilo ali não está combinando ali. Aquele ipê amarelo ali não está combinando. Aquela quaresmeira roxa ali com aquelas flores, não está combinando. Me mostrem, não se vê isso. Vejam as linhas, as ranhuras, a textura de qualquer folha. Que perfeição. Tem algumas que se dão o luxo de serem bordadas pelas pontas, todas bordadas nas laterais, e às vezes com uma corzinha diferente, um acabamento colorido. Oh, isso é encantador. Olhar para isso e perceber, e achar que isso foi por acaso, é o mesmo que você achar esse livro aqui, foi explodir uma gráfica, e aí esse livro foi achado, por causa da explosão, formou o dicionário. Não existe. Há um planejamento, tudo é planejado. Assim como nós planejamos tudo que nós utilizamos, a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas, como definem os espíritos, é a planejadora, é a arquiteta, é a idealizadora de todo esse contexto, de todo esse universo. Então o Espiritismo tem a colaborar com isso, mostrando Deus como inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas. Nós, como almas imortais, que já chegamos a esse ponto num processo de evolução, do átomo até onde nós estamos e até onde nós chegaremos, a ser perfeitos um dia. Então essa alma individualizada, no meio desse caminho da perfeição, ela é imortal, indestrutível e progride por conta própria. Olha o que os espíritos estão ensinando. Até aqui não destoa das outras religiões que apresentam Deus como Criador e a alma como imortal. Mas o Espiritismo elucida esses dois itens, esses dois princípios dessa forma que eu estou apresentando para vocês. Em terceiro lugar, como terceiro fundamento, os Espíritos vieram revelar essa alma imortal, como tudo, está numa transição universal, está repassando por mundos e mundos para chegar à perfeição. Como eu comecei falando aqui, não é o princípio nem o fim. Aqui é uma das estações que nós paramos na grande viagem da perfeição. Bom, como disse nosso irmão Abel, ele realmente nos pegou de surpresa, né? E escreveu essas belas palavras aí que a gente acabou de ler e deixando essa reflexão para todos nós.
É claro que o nosso irmão está lá, vai continuar nos auxiliando, vai continuar no seu trabalho, que agora é maior ainda, né, nos ajudando aí nessa tarefa de continuar aí o seu legado, de continuar a honestidade, a seriedade, a convicção que ele tinha ao falar da doutrina espírita. Então nós vamos continuar aí esse trabalho. Ele está muito bem, com certeza está lá se recuperando e daqui a pouco vai estar aí a posto para nos auxiliar nessa tarefa. E eu gostaria também de agradecer imensamente a todos que colaboraram conosco nesses últimos 10 anos, aos nossos patrocinadores, porque nos proporcionaram estar aqui para falar sobre a doutrina espírita, agradecer imensamente pela confiança no nosso trabalho, pela confiança depositada aqui em mim, no José Manuel, para levar à frente esse programa ao longo de tanto tempo, agradecer aos colaboradores, todos que ajudavam aqui no estúdio, que ajudavam com informações, catalogando aí os títulos, sempre aí, nós aqui, eu e José Manuel, estávamos à frente da bancada, mas por trás tínhamos toda uma equipe que sempre nos auxiliou. Agradecer ao pessoal da TV Zoom, onde nós ficamos já 4 anos e meio fazendo esse programa, no seu comecinho aí, e agradecer aqui a Focus pelo carinho que sempre nos receberam, pela audiência, e um agradecimento especial a você, querido amigo, querido telespectador do Terceira Revelação, que sempre estava nos acompanhando na manhã de sábado, quando a gente estava aqui ao vivo, nos acompanhando aí nas reprises, que eram assim várias vezes aí ao dia. Para você que nos acompanha através do YouTube, a gente agradece imensamente. Nós, desde a terça-feira, recebemos muitas demonstrações de carinho, de afeto com o nosso irmão, muitas pessoas envolvendo ele em preces, em boas vibrações. Então a gente agradece imensamente a você que nos acompanhou e a gente deixa aqui esse abraço, esse carinho, essa retribuição a todos vocês que nos auxiliaram ao longo desses 10 anos. Vamos continuar no trabalho da doutrina espírita. Vamos continuar divulgando assim como o nosso irmão queria, né, Abel? Então, estamos aqui hoje nessa tarefa. Realmente, Valéria, nosso irmão José Manuel vai deixar saudade, mas vai deixar também para nós a certeza de que estaremos juntos, como ele sempre dizia, e disse, como disse no banner, né, no cartaz, até lá, né, estaremos todos juntos. Nós agradecemos de coração a todos vocês e nós vamos nos ver com certeza novamente, né, Valéria? Com certeza. Até a próxima. Até a próxima. Há momentos na vida que custam a passar, mas que deixam na alma um sabor doce por saber que, apesar de difíceis, existem e podem ser vividos, e que por não nos matarem, nos tornam mais fortes.